O velho sistema mundo, que está em ruínas, ele oferece nesse período muita distração, né? Ele tem uma mídia que espalha essa cultura de escravidão, a mentalidade de escravidão, sabe? Feriado de carnaval está chegando aí, pessoal. Quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre o que a gente pode fazer nesse período, assim como Igreja de Cristo, como Corpo de Cristo, mas também como aqueles que estão trabalhando na grande comissão, né, no mandato cultural, de trazer a cultura do Reino dos Céus para as nações, famílias comprometidas com isso, né? Então, não se esqueça de curtir essa mensagem e compartilhar essa mensagem com pessoas que você conhece, intercessores, homens e mulheres, lideranças que podem nos ajudar muito a divulgar isso. E comente aqui de onde, que cidade você está ouvindo tudo isso, onde você está mobilizando, tá bom? Como um líder local, regional, nós agradecemos muito a Deus por essa conexão. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero começar com uma palavra que é uma palavra muito especial, bíblica, onde Paulo falou na cultura romana, ele falou à igreja de Roma, ele disse, o dia está próximo, e digo-vos a vós outros, vocês que conhecem o tempo, né? Gente que discerne o tempo, gente que não está aí levada pelo Cronos, mas está aí atenta para saber qual é o Kairos, qual é o momento que está sendo vivido, o momento oportuno de Deus. Ele diz, já é hora, verso 11, né? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso é o verso 11, Romanos 13, verso 11. Vai, alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, Paulo fala. Andemos dignamente como em pleno dia, né? Não em orgias, não em orgias e bebedices, não em dissoluções, contendas, ciúmes, não, fora disso, completamente. Mas, revestivos do nosso Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas vontades fortes. Muito bem. O apóstolo Paulo está vacinando o rebanho e nós precisamos dessa vacina, né? Nossa carne não é para a gente se inclinar para ela. Então, carnaval, não é? Festa da carne. Então, não se incline para isso, cristão. Servo de Deus, filho de Deus, não se incline para isso. Não é a cultura do céu, não é a cultura do governo do céu. Pelo contrário, né? Orgias, soluções, contendas, bebedices, ciúmes, é aquilo que vai estar acontecendo de uma maneira muito ostensiva nesses dias da festa. E o Senhor disse, você conhece o tempo, cristão? Discerne o tempo, desperta do sono das coisas de Deus. Então, a proporção que a noite da escuridão, da vida sem Deus avança, vem um sono para as coisas de Deus. A escuridão das coisas sem Deus avança, vem o sono para as coisas de Deus. Então vamos vigiar, ele manda, vem alta noite, vai chegando o dia. Que dia? O dia do retorno do rei. A luz, ele vai encher ele vai encher a nossa terra, nosso mundo com a sua verdade, com a sua justiça. Um reino de justiça está chegando. Então, ande dignamente como em pleno dia. Ande dignamente como em pleno dia. Essa é a palavra. Pense nessa palavra, leia essa palavra, proclame essa palavra. Romanos 13, 11 a 14. Esse é um tempo para a gente pensar muito a respeito disso e de desenvolvermos mesmo diante do Senhor essa consciência, né? Nós separamos esse tempo aqui, mais especificamente, para
trazer essa consciência para cristãos, para intercessores, adoradores, homens e mulheres de Deus. Nesse feriado, esse é um período que a gente deve ligar o alerta, ficar alerta, né? Está chegando o velho sistema mundo, que está em ruínas, ele oferece nesse período muita distração, né? Ele tem uma mídia que espalha essa cultura de escravidão, a mentalidade de escravidão, sabe? Mentalidade de escravidão no vício, escravidão no prazer, escravidão nas orgias, escravidão, escravidão, escravidão. E isso distrai muito o homem e não traz paz, não traz o shalom, aquele shalom que excede todo o entendimento, conforme nós temos na fé, não vem dessa festa, não vem de festas como essa. Então, qual é a dica? É simples. Aproveite esse tempo para orar, buscar a Deus, ficar diante do Senhor, continuar diante do Senhor, mas também se juntar a cristãos para clamar pelos perdidos, clamar por aqueles que estão prisioneiros dessa situação. O aprisionamento é real, não é? Pessoas precisam ser livres. E nós somos chamados para ser intercessores, clamar como intercessores pela salvação deles, pela libertação deles. Mais do que isso, também você pode ter um tempo com a sua família, você pode descansar, você pode repor suas forças, onde realmente importa. Você pode gastar um tempo com a sua família e fazer ajustes, acordos, alinhamentos importantíssimos. Pegue os 4 dias e faça isso, vá para um lugar tranquilo, repouse, fortaleça os seus vínculos. Fortaleça os seus vínculos familiares. Isso é muito importante. Outra coisa, cuide de si mesmo, cuide da sua vida interior, porque a mudança é sempre de dentro para fora. Também descanse o corpo, se alimente bem, alimente o seu espírito com coisas, com essências eternas. Aquilo que te traz paz e desacelera a tua cabeça, né? Dá uma desacelerada, anda com os pés na grama aí, né? Faça funcionar um tempo de descanso, relaxamento, para que você possa quebrar o estresse e manter seu corpo alinhado. E alimente-se principalmente das essências eternas. Então, o descanso em Deus faz você vencer muitos estresses. Confiar nas promessas de Deus faz você vencer muitos estresses do dia a dia, dessa correria maluca, dessa pressão para que você veja muita coisa sem profundidade. Sempre correndo com a mente acelerada. Desacelere. Ponha esse celular, as máquinas do lado, né? Dê uma caminhada, olhe as plantas, né? Olhe a criação de Deus, dê uma caminhada boa, converse com as pessoas de maneira mais delongada, converse sobre alguns temas, cuide dos seus vínculos e cuide de se fortalecer para viver os seus propósitos nesses dias de muitos abalos. Mas entre os alertas que quero trazer nesse começo aqui nós precisamos, é sério, gente, nós precisamos ficar alerta com nossas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Esse período recente, muito sumiço de crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes sumindo. Desde 1 ano, a infância mesmo, né, bebês estão sumindo, sendo levados. E gente de 14 anos sendo levada, sabe? O homem contemporâneo, ele está vivendo uma crise muito profunda. Então, a maldade virou uma coisa assim terrível, 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 assustadora. E nós necessitamos discernir esse tempo, discernir até com quem a gente está se relacionando, se aproximando, porque pode vir coisa muito terrível, né? Mas nós já fomos orientados pela Escritura a respeito disso.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção sobre crianças e adolescentes é que isso não devia estar acontecendo no nosso país, nem em nenhum país, mas acabo de ouvir uma pequena mensagem sobre o que está acontecendo no sul da América, dos Estados Unidos, ali no estado da Flórida. A polícia foi e encontrou mais de 110 crianças de 1 ano e meio até 15 anos que tinham sido sequestradas, levadas, roubadas de suas famílias, né? Então, o sumiço de crianças está acontecendo e eu peço que você se junte em oração por isso. Então, essa mensagem não é para pânico, essa mensagem é para abrir os olhos, é para cuidar, cuide, é para prevenir, é para proteger. Pais, estejam alertas, porque esse número está crescendo, 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 e há vários grupos de cristãos completamente envolvidos em fazer esse alerta, mas nós precisamos de mais alertas a esse respeito. E aí, o que fazer agora diante desse quadro? Lá vai. Então, algumas sugestões aqui. Nunca deixe suas crianças sozinhas, sem supervisão, nem que seja rapidinho ali num lugar público. Não, por favor, fique atento, não é? Treine suas crianças a respeito de não falar com estranhos e não aceitar caronas, não aceitar presentes. Importantíssimo, sempre. Atenção total no trajeto da escola para casa, atenção total da casa para a escola. Ali, muitas vezes, alguns não têm locomoção própria, então tem que pegar os lugares públicos, importante demais. Então, converse também com professores, diretores na escola, para saber como é que estão as coisas nesse sentido, também os seus vizinhos, outros pais, né? Familiares sobre isso, alerte nos grupos da igreja, das famílias, fale sobre isso. Qualquer atitude suspeita, procure as autoridades imediatamente. Imediatamente procure autoridades para ajudar. Também há muitos grupos de ajuda na internet, aí alguns são conhecidos dentro da igreja, né? E alguns delegados, alguns promotores estão trabalhando efetivamente nisso, né? Outra coisa, peça proteção diária em oração a Deus por suas crianças, para as suas crianças. Faça redes de oração de pais, participe de grupos de pais que oram por crianças. Também oram pelas escolas, se una àqueles que oram pelas escolas, contra ataques que estão sendo, às vezes estão acontecendo, escolas públicas, escolas particulares, não é? Contra esses predadores terríveis, pessoas com um caráter mau que estão abusando de crianças e fazendo coisas horríveis com as crianças. Então, fique atento a tudo isso, ore pedindo proteção, se organize e vigie, receba da parte do Espírito de Deus direções claras, abençoadoras. Outra coisa, sobre a festa popular que está chegando, fique bastante atento. Você que é cristão, você pode se unir com outros cristãos para orar e para evangelizar. Alguns lugares estão fazendo isso. Eu sei que algumas cidades já fazem isso anos e anos. Então, eles às vezes montam equipes que eles prepararam antes, estão reunindo essas equipes com jejum, com oração, e vão para perto desses lugares onde a festa vai ser celebrada, e ali eles oferecem o evangelho, ajuda, consolo, água, apoio para quem deseja, e muitos desviados voltam para Cristo. Outros recebem o conhecimento de Cristo aí, nessa oportunidade, nessa ocasião. Então, nós oramos que Deus guarde essas equipes, ore por essas equipes que estão posicionadas assim ao redor desses lugares, são perigosos, mas esses cristãos corajosos, esses cristãos fortalecidos estão indo ali naquela trincheira para trazer vida, salvação, libertação e que isso se estabeleça. Muito bem. Outra coisa importante talvez você conheça alguém da sua família, ou talvez você conheça algum amigo, alguém do trabalho, da escola,
e você deve colocar esse nome aí, faça a sua listinha aí, ó. Coloque a lista dos nomes para esse período. É importante que você esteja operando, ligado, conectado aí, talvez agora, nesses dias antes, para que os planos de ir sejam cancelados, anulados, desfeitos, não é? E ao invés de ir para o caminho da escravidão, eles recebam um convite para estar numa casa, ou estar num sítio, ou estar junto com outras pessoas, pensando, refletindo sobre as coisas eternas. As coisas eternas. Ao invés da cultura de escravidão, coisas eternas. Coisas eternas para o tempo. A cultura de escravidão marca esses dias. É uma cultura avassaladora de bebedice, dissolução, contenda, ciúmes, coisas carnais, a mente fica inclinada para isso. Que o Senhor guarde você, que o Senhor guarde sua saída, sua entrada, você que vai ter que trabalhar, protegendo cada passo da sua vida nas estradas, na sua casa, ao redor da sua casa, nos ambientes, seu bairro. E não se esqueça, peça a Deus pessoas sedentas para as coisas eternas. Ore por alguém sedento das coisas eternas. Coloque o nosso Brasil diante do Senhor. Coloque a sua cidade, a sua região. Olhe os homens com o olhar de Deus. Olhe os homens com o olhar de Deus. E esteja atento, porque o amor paterno de Deus é para muitos que às vezes nós nem pensamos que eles vão receber, mas eles estão na lista de Deus, eles estão entre os alvos de Deus, que essa mensagem precisa ser compartilhada. Então, se envolva na igreja com ministérios que evangelizam, evangelismo profético, que vão atuar nessa área. Se envolva também, outros vão para retiros e vão discipular pessoas nesse período, outros vão para um lugar específico onde eles vão descansar com a família, vão ter um tempo para se fortalecer para as próximas etapas. Não importa, cada um vai ter uma direção mais específica para viver, mas esse período, enquanto esses lugares espirituais de fortalecimento da cultura, da mentalidade de escravidão, para trazer mais escravidão para a cultura, nós precisamos buscar a Deus, levantar altares, nos envolver nisso individualmente, familiarmente, coletivamente, como igreja, e também entender que a mudança do país vem de dentro. A mudança do país vem de dentro de cada homem, de cada mulher, e alguns lugares no país são mais estratégicos, alguns lugares no país carregam coisas, funções espirituais. Rio de Janeiro, não se esqueça de orar pelo Rio de Janeiro, né? Há uma necessidade, né? Peça a Deus que o seu coração continue puro, né, nesses dias, andando no alinhamento com o Espírito Santo, que é a unção que quebra todo jugo de escravidão, né? Os cativos sejam livres, os prisioneiros sejam livres. Tire tempo para meditar na Escritura e proclamar a Escritura, trazendo sobre sua vida, sua família, sobre sua comunidade, sobre o Brasil. O Brasil é uma terra boa, abençoada. O Brasil é terra boa. A nação é uma nação abençoada. Somos gratos a Deus pela terra, somos gratos a Deus pela riqueza da terra, somos gratos a Deus pelo povo, pela nação que o Senhor Deus nos deu, esse povo acolhedor que recebe todo mundo, e somos gratos a Deus pela igreja da nação. Ela está sendo discipulada pelo Senhor, trabalhada, muita coisa está sendo corrigida e vai ser corrigida, e Ele está permitindo que coisas erradas apareçam, líderes desalinhados sendo alinhados, aqueles que aceitarem alinhamento. Importante demais o que Deus está fazendo. Ele tem o controle da nação, apesar de todos os abalos nas áreas da sociedade que estamos vendo, mas não foque o seu olhar nos abalos. Não foque o seu olhar no que está quebrado. Ore, trabalhe no sacerdócio,
apresente as causas da nação diante de Deus. Apresente as causas da nação diante de Deus. Ore, declare que o derramar de salvação está chegando. As coisas quebradas não são um problema para Deus, não é? As dificuldades que estão no Estado, que está quebrado, corrompido, não é? Muitas das suas funções não são executadas, não é? A sociedade, a sua angústia, não é? Por não encontrar uma governança que seja de valores e tendo que lidar com uma governança criminosa, onde a opressão vem através, muitas vezes, do próprio Estado. Nós não devemos nos desanimar com isso, mas devemos nos firmar em Cristo Jesus e oferecer a cultura do reino dos céus. E essa cultura de pureza é possível. A pureza é a pérola perdida. É a pérola perdida. Nós precisamos ir atrás da pureza, mas ela está disponível. Nós estamos vendo a lama crescer, subir, ela está tocando a vida econômica e financeira do país. Muitas coisas estão aparecendo, mas essas coisas estão aparecendo porque lá atrás uma geração vem clamando a Deus por avivamento. E avivamento traz no meio disso arrependimento, traz arrependimento e traz também a revelação das coisas quebradas, as coisas que estão sujas, a iniquidade. E a verdade do Evangelho está firme aí. Então, a minha parte e a sua parte é não se deixar enlamear, mas é avançar para que a luz e as águas de Deus, a verdade de Deus, não é, sejam os elementos purificadores. Purificadores. Deus conta conosco. Deus espera que o seu povo seja sal e luz. Importante demais. Uma coisa que eu quero também deixar claro com você, preparando você para esse tempo, né? Preparando você para aquilo que Deus realmente vai fazer, é que durante essa festa, Ele quer que o seu povo seja um povo que intercede, um povo que clama, um povo que suplica diante dele, que apresenta os problemas da nação, né? Da nação, e que clama realmente que ele intervenha. Então, ele está esperando isso de cada um de nós. Ele está esperando essa reação nossa agora. Nós somos os responsáveis pela mudança. Então, quero encorajar você a clamar pelo perdido, clamar pela nação. Isaías 28:15 fala que o povo oprimido que se afasta de Deus, ele faz aliança com a morte, ele faz acordo com o inferno, né? Ele escolhe a cultura anti-Deus, anti-valores. E o que isso acontece? Ele se refugia na mentira. Então, é tempo de clamarmos nesse sentido. E o Senhor, ele vai julgar o refúgio da mentira. Ele vai tirar tudo que está debaixo da falsidade, tudo no sentido de que ele vai tratar com a falsidade, né? E ele faz isso como? Ele trouxe um homem perfeito. Quem é esse homem perfeito? Cristo. Nós não somos, mas Cristo é. E Cristo é a medida, ele é a pedra de esquina, bem firmada. Isaías 28:15 diz que todos aqueles que olharem para essa pedra de esquina podem ser libertos, podem sair dos pactos de morte, podem sair da cultura de morte. Então, você pode se arrepender, você pode renunciar, pedir perdão, deixar essa cultura ligada à morte, deixar os conflitos, as quebras, a destruição do casamento, a destruição da família, a destruição dos vínculos. Tudo isso pode ser resolvido se houver fé no Senhor Jesus Cristo, né? E nós estamos aqui a interceder. Se reúna a guerreiros, homens e mulheres, que tomam uma posição de autoridade. Como disse a Escritura no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É isso que Cristo faz. Então, o grande medo da cultura da morte é de cristãos se posicionarem corretamente, estabelecendo o governo do céu sobre a terra.
Então eles não querem que isso aconteça. Mas Deus chamou você e eu, chamou muitos para, nesse período da cultura, dizer, não é? Assenta-te à minha direita, ou seja, em Cristo, até que ele ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Domina no meio dos teus inimigos. Então, essa é a ordem para nós. Domina no meio dos teus inimigos. Não se entregue a essa cultura, não se entregue à derrota, à mentira, à falsidade, não. Não abrace essa pressão que está. Ore pelos perdidos e proclame a palavra de Deus. Salmo 110. Se apresente voluntariamente para fazer o que é bom, para servir a Deus na área que Deus te colocou, né? Na área que Deus te colocou. E chama esses inimigos em autoridade para debaixo dos teus pés. Porque a promessa aí no Salmo 110, verso 5, é: o Senhor, à tua direita, quebrantará os reis na sua ira. Ele vai julgar as nações, e ele está chamando você para participar desse julgamento. Mas antes, coloque a justiça dentro de você, abrace a justiça, porque o governo de Deus é de dentro para fora. Então a mudança não é aquilo que aparece no exterior, é aquilo que está dentro. A justiça é dentro de nós. E nós queremos orar pelos que estão prisioneiros para que eles saiam de cadeias, de escravidão, de prostituição, de abuso, de bebedices, né? De sensualidade, de cativeiros assim que estão aprisionando muitas pessoas, de carências e de fuga da realidade. Nós precisamos que os ninhos do carnaval, ali a verdade de Deus chegue através de ministérios que vão levar a mensagem, mas também o Espírito Santo vai desfazer a festa. Eu peço que, eu oro junto com você, que muitos sejam livres de ir e tenham sonhos proféticos, né? Para não participar disso, mas procurar as essências eternas, os valores, aquilo que realmente dá sentido para a vida. Ore nesse sentido, ore pelos seus familiares, não é? Ligue para alguém, ofereça passar os 4 dias com eles, conversando sobre isso, porque a salvação de Deus está disponível, a vida está disponível, e talvez alguém quer se arrepender, confessar, e aí vai precisar fazer esse tempo aí, e você vai ser esse instrumento de Deus para essa hora. Outra coisa, nós oramos pelos turistas, muita gente vai vir, estrangeiros, e que eles, talvez alguns, nem precisam vir, e que o Espírito de Deus fale com eles lá, e aqueles que vierem encontrem a mensagem do reino, do governo, da vida. A vida de Deus possa ser derramada em corações de estrangeiros que vão vir através desses grupos de evangelismo que vão acontecer em alguns lugares, e haja então livramento aos estrangeiros e possam voltar com a mensagem do reino para as suas nações, né? Oramos também pelos nossos lugares, as nossas entradas, né? Portos, aeroportos, as estradas, os caminhos. Nós pedimos que a morte não tenha domínio, não tenha governo. Tomamos autoridade sobre a morte, tomamos autoridade. Esses dias sejam dias de encontro com a vida de Deus, de salvação, de compreender a soberania de Deus. Deus esteja sobre a nação, mesmo ela estando embriagada com muita coisa, mas que no meio disso, assim como ele está fazendo com muitas outras situações no mundo, ele se revele. Deus se revele, a vida de Deus se revele, e haja proteção nas estradas, nos portos, nos aeroportos, nos caminhos da nação, não é? Que nós oramos que se cumpra uma palavra muito forte, inclusive sobre policiais, bombeiros, não é? Médicos, gente que vai estar em plantão, não é? Aquelas áreas da sociedade que tem que funcionar. Nós oramos que se cumpra a palavra que está em Isaías. Ela está em Isaías 49, verso 24 em diante. Acaso tirar-se-ia preso ao valente? Alguém pode livrar alguém que está preso na mão de um valente? Ou serão libertos os cativos de um tirano? Alguém pode tirar da mão de um tirano alguém que está preso por ele? Pode. A pergunta, né? Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos serão tirados ao valente. Certamente os cativos serão tirados ao valente.
certamente, e a presa do tirano será libertada. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, e o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Para quem é essa palavra originalmente? Israel, povo de Israel. Mas o Deus de Israel é também o Deus da igreja. E é este Deus maravilhoso que gerou salvação, redenção. Ele está disponível a todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho do Reino é anunciada. Quem quiser ser governado pelo céu, se arrependa dos seus pecados, né? Seja batizado para perdão dos pecados e então receba a dádiva do Espírito Santo. Está lá em Atos 2. Importante demais, é a porta do reino. Então oremos que muitos cheguem à porta do reino nesses dias, que as cadeias sejam quebradas, os cativos sejam livres, o mais valente, nosso Senhor Jesus Cristo, possa realizar todo o seu propósito. Oramos por esses profissionais, que eles sejam protegidos, né? Os profissionais que vão estar trabalhando, os músicos. Muitos músicos têm encontros com o Senhor, gente que está afastada, desviada, ouça a voz de Deus e esteja lá no meio daquela festa e o Espírito Santo fale com ele: aqui não é o teu lugar, eu te chamei para viver como um filho na minha casa, tome uma posição nova. Deus abençoe essas pessoas. Ore nesse sentido, tome uma posição de poder e autoridade intercessória, de adoração, levante altares, tire horários para você adorar ao Senhor como único Deus vivo e verdadeiro. Use o salmo, do Salmo 92 até o Salmo 100 são salmos de adoração. Use aqueles salmos e adore o Senhor. Coloque a música espontânea na sua casa ou músicas gravadas de adoração focadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então você vai ter um ambiente abençoador na sua casa ou no lugar que você estiver, no sítio ou mesmo num lugar afastado, talvez alguns até trabalhando no mar, nas estradas, fazendo trabalho. Que Deus o guarde. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, guardará a tua entrada, guardará a tua saída desde agora e para sempre. Deus abençoe você nessa festa, nesse período da festa, e traga salvação a muitos que estão ainda participando dessa cultura de escravidão para uma vida de liberdade por conhecerem o Evangelho do Reino. Deus abençoe. Até a próxima vez.